Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Quero saudá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse mês de novembro, nós estamos trabalhando as nossas mensagens com o tema Avançar, com a aproximação já do final do ano de 2024 e a chegada do ano de 2025, entendemos que a nossa igreja, a Igreja Impulse, ela precisa sim ser impulsionada de uma forma mais efusiva, a fim de conquistar os objetivos enquanto Igreja de Jesus Cristo aqui nesta localidade. E entre os nossos objetivos está a própria visão da nossa igreja, que é ganhar pessoas para Jesus. E, consequentemente, a partir da nossa visão, vem a aplicação da nossa missão, que é transformar pessoas comuns em verdadeiros discípulos de Jesus. E a minha oração é que você se sinta, impulsionado para participar dessa mobilização, que é exclusivamente nossa, é minha, é sua, é da Igreja Impulse. Vejam vocês que nem os anjos, eles receberam essa missão tão linda que é pregar o Evangelho. Essa missão Deus deixou para nós como igreja. Eu quero ler para vocês dois textos que servem de base para essa minha reflexão. Mas antes, eu preciso orar com você. Por favor, de onde você estiver, curve sua cabeça, vamos falar com o Pai. Senhor, mais uma vez nós estamos agradecidos por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra para o Teu povo. Que ela seja boa medida, calcada, sacudida e transbordante em cada coração. Que ela venha trazer renovo na vida dos Teus filhos. Nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém? O primeiro texto está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 24, a parte A desse versículo. Pequeno, mas diz assim: é a palavra de Deus que se multiplicava na vida daquelas pessoas. Outras versões vai dizer: e a palavra de Deus crescia e multiplicava. O segundo texto está no Evangelho de João, capítulo 21, 17, que diz assim: pela terceira vez ele perguntou, ou seja, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimenta as minhas ovelhas. Esse texto é muito lindo, né, irmãos? Esse texto traz para mim, para o meu coração, e eu, nessa manhã, eu quero fazer com que esse texto também chegue dessa mesma forma no teu coração, mas traz a visão de que a igreja, ela precisa viver essa grande paixão que está no coração do nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus, quando ele olhava para as multidões, ele tinha compaixão delas. Vejam vocês que o olhar de Jesus, ele via as pessoas como pessoas confusas, pessoas desamparadas. No linguajar bíblico, a gente fala que Jesus olhava aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Essa é a grande realidade do que acontecia lá atrás. Mas eu quero chamar a sua atenção que essa mesma realidade acontece nos nossos dias. Não é diferente, porque vemos tantas e tantas pessoas em nossos bairros, na nossa cidade, andando de um lado para o outro, também confusas, desamparadas e o pior, sem nenhuma esperança. Você pode reparar que as pessoas estão andando sem nenhum tipo de esperança. E é nossa essa missão de, então, pregar o Evangelho de Jesus. Mas não só pregar o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho precisa ser pregado também com o nosso sentimento de amor. É isso que Jesus quer para mim e para você como igreja. Que a gente pregue o Evangelho, mas também que a gente ame essas pessoas. É por isso que eu quero, nesta manhã, incentivar você a ser mais um na nossa igreja, nessa nossa missão de despovoar o inferno e povoar o céu. Você prestou bem atenção nisso? É nossa missão. Quantas e quantas pessoas que estão a caminho do inferno? A minha missão, o meu amor por essas pessoas, deve ser também o teu amor e também a tua missão de despovoar o inferno e povoar o céu que é preparado para cada um de nós. Queridos, o crescimento do Evangelho e a expansão da igreja, guarda bem o que o teu pastor vai te falar nesta manhã, não é uma opção,
e sim uma missão intransferível, intransferível na vida de qualquer cristão. Nós não podemos colocar a pregação do Evangelho simplesmente como uma opção. Eu prego ou não prego? Não, não, é uma missão. Quero ser mais duro com você nesta manhã. Pregar o Evangelho é uma obrigação. Você precisa ter em mente que a genuína pregação do Evangelho leva a igreja a um crescimento natural. Isso é muito importante a gente colocar em pauta na nossa vida como igreja. E eu estou falando da Igreja Impulse. Olha lá em Atos capítulo de número 6, verso 7, diz que multiplicava muito o número de discípulos lá em Jerusalém. Esse texto podemos aplicar para nós. Se nós praticarmos um evangelismo exponencial, se praticarmos um discipulado expansivo, a nossa igreja também vai crescer. E as pessoas vão dizer que estava multiplicando a cada dia aqueles que estariam sendo salvos, discipulados na Igreja Impulse. Coloca isso aí no teu coração. Mas a essência dessa missão é amar e servir. Repete comigo: amar e servir. E para que a igreja ame e sirva com eficácia, é necessário, primeiramente, olhar para os problemas como oportunidade de crescimento. Diz o texto de Atos, no capítulo 11, a partir do versículo de número 19, que os cristãos tinham sido dispersos. Houve uma perseguição, essa perseguição foi desencadeada logo depois da morte de Estevão. E com isso, o que aconteceu? Eles chegaram até a Fenícia e Chipre. Chegaram fazendo o quê? Anunciando a mensagem de Jesus Cristo. Esses apenas para os judeus. Mas os outros dispersos que foram para Antioquia, eles começaram também a falar do Evangelho, mas agora para os gregos, contando-lhes as boas novas que havia acontecido com eles. Eles estavam espalhando essas boas novas para aquelas pessoas. Isso aqui é muito interessante, porque os judeus anunciavam o Evangelho para os judeus e os gentios anunciavam para os gentios. Mesmo dispersos, eles foram contagiados e com isso contagiava também as pessoas, anunciando de uma forma bem natural a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes, quando a gente fala assim, pregar de uma forma natural, é simples pregar o Evangelho, não há nenhuma dificuldade. Sabe qual é a melhor forma de você pregar o Evangelho? É você falar para uma pessoa, contar para as pessoas como foi que Jesus entrou na sua vida e como ele transformou a sua vida. Você não precisa falar mais nada, é só contar, dar o seu testemunho de salvação, que você vai ganhar uma pessoa para Jesus. A nossa missão enquanto aqui, então, é apresentar Jesus de uma forma muito natural. Precisamos fazer isso nas ruas onde nós moramos, nos bairros, na nossa cidade. A minha palavra, o meu desafio para você que faz parte da nossa igreja é, onde estiver ali um membro da Igreja Impulse, seja onde ele estiver, se é um membro da Igreja Impulse, onde ele estiver, ele precisa estar falando do Evangelho de Jesus. Então, para que a igreja ame e sirva com eficácia, é necessário ter convicção da aprovação do Senhor. Olha, presta muita atenção nisso aqui. Lucas, ele fez questão de deixar registrado que a mão do Senhor, presta bem atenção nisso, a mão do Senhor estava com eles. Por isso, muitos crentes, muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Quando a mão do Senhor está sobre a igreja, queridos, conversões de vidas acontecem. Guardou bem isso? Quando a mão do Senhor está sobre a igreja, conversões de vidas acontecem. Deus, sabe, Ele tem nos abençoado muito, irmãos, porque temos tido bastante conversões aqui na nossa igreja. Consequentemente, essas conversões estão se traduzindo em batismos. Batismos que acontecem também regularmente na vida da nossa igreja. Só que nós não podemos ficar acomodados só com isso que está acontecendo, sabe? Porque nós podemos alcançar muito mais. É por isso que a nossa missão hoje é ganhar pessoas para Jesus. Nós podemos fazer muito mais. Imagina, olha, pensa aqui comigo, imagina a nossa igreja, a Igreja Impulse, batizando todos os domingos. Geralmente nós batizamos nos últimos domingos, um domingo no mês. Mas o meu desafio para 2025 é que a gente venha batizar todos os domingos, porque há uma expansão, há bairros, ruas, pessoas que estão ao nosso redor, que precisam conhecer
a mensagem de Jesus Cristo que nós anunciamos aqui na nossa igreja. Quando a mão do Senhor está sobre a igreja, a visão missionária ela é ampliada. Irmãos, pela graça de Deus, a nossa igreja hoje ela tem alcançado essa visão ampla da pregação do Evangelho. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos, através de uma missionária, nós estamos levando a pregação do Evangelho para nações onde é proibido se falar de Jesus Cristo. Pessoas não podem ter a mesma liberdade que nós temos hoje de sermos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, lá, nessas nações, nós temos também uma missionária que está fazendo isso, em nome da Igreja Impulse, mas acima de tudo, em nome do nosso Senhor Jesus. Ela está levando a mensagem de salvação para essas pessoas. E porque Deus tem colocado as mãos dele sobre a nossa igreja, porque nós estamos fazendo essa obra da evangelização, da pregação do Evangelho, fazendo isso como uma missão da igreja, mas também estamos fazendo isso com amor. Será que você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Glória a Deus, porque as mãos do Senhor estão também sobre a nossa igreja. Agora, preste atenção nisso daqui. Nós precisamos, sabe, gente, valorizar essa nossa liberdade. Porque, como eu falei aqui, existem nações que não podem pregar o Evangelho. Pessoas estão sedentas do Evangelho de Jesus Cristo, mas não podem nem ouvir. Você consegue entender isso? Então, hoje, na nossa nação, nós temos liberdade para pregar o Evangelho. E essa liberdade, ela é uma graça de Deus. Por isso, nós não podemos usá-la de forma leviana. Olha, querido, não seja um leviano na pregação do Evangelho. Tenha força, tenha vontade, tenha coragem. Fale do amor de Jesus para as pessoas. Eu acredito que vai bater na nossa conta todas as vezes em que nós nos lembrarmos de pessoas que conviveram conosco e que foram chamadas pela morte e nós deixamos de falar do amor de Jesus Cristo para essas pessoas. Ah, sim, vai bater na nossa conta. Isso é muito triste. É por isso que precisamos também manifestar um ambiente de graça no meio das pessoas. Esse ambiente de graça que a palavra nos mostra aqui não pode ficar restrito somente aos nossos encontros semanais na vida da igreja. Essa ambiência de graça, ela não pode ser nos cultos só de quarta-feira. Essa ambiência de graça não pode ser tão somente nos cultos dominicais da nossa igreja. Não é isso. É ótimo nós estarmos aqui no ambiente da igreja, adorando, louvando, em comunhão com os nossos irmãos, mas não é restrito ao santuário. Gente, olha só, onde você estiver, com quem você estiver, você precisa levar esse ambiente da graça, aquilo que você recebe na igreja, aquilo que você vem dedicar na igreja, que você é fortalecido nos demais dias, quando você não está no santuário. É o dia, então, de você manifestar esse poder de graça na vida das pessoas. Deve ser a nossa expansão de vida quando nós estamos fora da nossa igreja. A nossa mensagem, tal como nos dias da igreja primitiva, ela precisa espalhar depressa. Olha, isso é algo urgente. Precisamos ser contagiantes em anunciar essa mensagem que trouxe para nós libertação, salvação e vida eterna. Você pode repetir comigo? Olha, libertação, salvação e vida eterna. Olha que coisa linda. Tudo isso porque um dia eu e você ouvimos a mensagem, recebemos a mensagem no nosso coração e nos tornamos seguidores de Jesus Cristo. Essa mesma experiência que eu e você já experimentamos, ela faz toda a diferença na nossa vida, não é mesmo? Então essa experiência precisa também contagiar outros corações, outras pessoas, que com certeza eu e você vamos estar recebendo, vamos estar ganhando para Jesus Cristo. Sabe, irmãos, precisamos vibrar, sabe, com o avanço do Evangelho. Precisamos celebrar esses frutos que nós estamos colhendo. E esse fruto pode estar pertinho de você. Esse fruto pode estar dentro da sua casa. Esse fruto pode estar na rua onde você mora. Lembra aí, traz à sua memória a casa onde você mora. Olha, do lado esquerdo, do lado direito, nos fundos, na frente, tem pessoas que estão precisando ser contagiadas pela mesma mensagem, pela mesma pregação, pelo mesmo convite que contagiou a tua vida e que hoje faz de você uma pessoa diferente. Deixa eu contar aqui eu fiz uma pesquisa para esta mensagem.
Eu quero compartilhar isso com você. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas estima-se que temos hoje aqui no bairro do Rancho Novo 9.500 habitantes. Vou repetir, 9.500 habitantes. E aí, sabe, eu me pergunto, eu me vejo me perguntando, e eu queria que você também, sabe, se sentisse fazendo essa mesma pergunta. Quantos desses 9.500 habitantes estão inseridos na nossa igreja Impulse? Sabe, isso deve nos incomodar. Ao mesmo tempo, deve também nos motivar. Incomodar porque são muitas pessoas e motivar porque essas muitas pessoas precisam ouvir a nossa pregação. A nossa missão deve ser amar e servir essas pessoas, mas precisamos fazer isso contagiantes, encorajados a praticar sempre com mais intensidade. Aqui eu quero terminar esta minha reflexão dizendo para você que toda igreja que cresce, ela ama, e toda igreja que ama, ela cresce. Que esse seja o lema do meu coração e também do seu coração, que seja esse o lema da igreja Impulse. Toda igreja que cresce, ama, e toda igreja que ama, ela cresce. Nós estamos aqui de braços abertos para receber os frutos que você vai colher, e nós vamos ver a nossa igreja também crescer. Que Deus te abençoe e te proporcione um domingo abençoado, cheio da graça, da misericórdia e das bênçãos do Senhor. Querido, fiquem na paz.